Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estudaremos mais outros dois tipos de sujeito, que é o sujeito desinеncial, mesma coisa que sujeito oculto, e o sujeito indeterminado. Na aula passada vimos dois tipos de sujeito, os quais podem ser facilmente identificados na oração. Por que eles são facilmente identificados na oração? Porque eles aparecem na oração. São eles o sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, e o sujeito composto, dois ou mais núcleos. Agora nós vamos estudar o sujeito desinencial, também chamado de sujeito oculto. Por quê? Oculto, que é o mesmo que escondido, mesmo que implícito, porque ele não aparece na oração, apesar de existir. Esse sujeito fica escondido, oculto, implícito, sendo identificado pela desinência, terminação do verbo, ou seja, pela conjugação do verbo, não havendo, portanto, núcleo ou núcleos. Aqui ele não aparece, apesar de existir. Por quê? Apesar de existir, porque a ação verbal, ela necessariamente tem que ter um agente para que a ação do verbo aconteça. Mas nesse caso do sujeito desinencial, o sujeito não vai aparecer, nós não vamos vê-lo na oração, ele não estará expresso, escrito na oração, então ele não aparece. Mas a gente consegue identificar. Por isso que o sujeito desinencial, assim como o sujeito simples e o sujeito composto, são considerados sujeitos determinados, tá? Porque a gente determina, a gente consegue encontrá-los. Olha os exemplos. Desejamos o seu bem. Agiste muito bem. Não acha, Robert? Conhecereis a verdade somente. Conheci uma linda moça ontem. Eu expliquei uma vez que a primeira coisa que nós temos que encontrar em uma oração é o verbo, porque assim fazemos a perguntinha para o verbo para poder encontrarmos o sujeito. E o verbo, do verbo para frente, o que resta é o predicado, que é toda a informação que eu tenho sobre o sujeito. Então, olha aqui, observem que nos exemplos acima aparece o predicado e o sujeito está oculto, sendo escondido. Isso significa, e o sujeito está oculto, escondido, e isso significa que o sujeito existe, mas não aparece, que pela conjugação do verbo conseguimos identificá-lo, ou seja, determiná-lo. Vejam, eu repeti as orações de cima. Desejamos o seu bem. Quando eu fiz essa estrutura que vocês estão vendo aqui, eu separei o sujeito do predicado. Então, inclusive, eu escrevi, predicado. O que é o predicado? Do verbo em diante. É o desejamos o seu... desejamos o seu bem. Esse é o predicado, tá? Desejamos o seu bem. Qual que é o verbo? O verbo é desejamos. Mas e o finalzinho do verbo? Olha aqui, o mos. Desejamos está conjugado na primeira pessoa do plural, do tempo presente. Então, olha aqui, quem é que desejamos? Vocês têm que saber conjugação verbal. Eu desejo, tu desejas, ele deseja. Nós desejamos. Então, o sujeito, nós, está oculto, ele está escondido. O normal, a estrutura normal é essa daqui, que eu estou grifando aqui em cima. Tá? Apenas aparecer o predicado, tudo bem? Essa estrutura daqui de baixo é assim que a gente determina o sujeito oculto. Quando eu separo o sujeito
oculto do predicado. Eu passo esse traço aqui, ó. Tá vendo? Antes do verbo. Em todos eles está assim. E ponho o sujeito oculto entre parênteses. Apenas para vocês saberem que tem sujeito e qual é esse tipo de sujeito. Entenderam? Porque vocês não escrevem desse jeito normalmente quando vai ter o sujeito oculto. Ele fica assim, ó, como está em cima, certo? Como está aqui nessa parte de cima. Então, por que é nós? Porque pela conjugação do verbo desejamos, pela conjugação desse verbo, eu tenho que é a primeira pessoa do plural. É um pronome pessoal do caso reto. Deixa eu fazer uma observação. Sempre quando nós vamos falar de sujeito oculto ou do sujeito desinencial, nós vamos sempre estar nos referindo a pronomes pessoais do caso reto, certo, gente? Olha aqui, ao lado. Agiste muito bem. Primeira coisa, qual que é o verbo? O verbo é agiste. Ele está conjugado no pretérito perfeito. Eu agi, que é passado, tá? Eu agi, tu agiste. Olha a marca, o finalzinho, o T, esse daqui, ó. O STE é o finalzinho, é a marca da conjugação do pretérito perfeito na segunda pessoa do singular tu. Então, o tu é o sujeito que está oculto na oração, certo? Dessa forma, nós temos apenas o predicado aparecendo. Agiste muito bem. Apenas o predicado que está aparecendo. Porque é dessa forma aqui em cima que nós temos que analisar. É assim que aparece escrito. Não vem escrito com essas divisões. Essas divisões, a estrutura para análise é essa, para se encontrar o sujeito oculto, certo? E quando eu vou me referir ao sujeito, eu ponho ele entre parênteses antes do verbo, certo, gente? Embaixo, você não acha, Robert? O você, ele se refere, na verdade, ao tu. É o jeito informal de se falar. É muito raro a gente usar o tu. É raríssimo ouvir. Praticamente não se vê, não se ouve usando o tu. É mais o você, tá? É no dia a dia, a linguagem informal da língua portuguesa. A gente usa mais o você. Então, quando a gente usa o você, o verbo, ele acaba sendo conjugado na terceira pessoa do singular, apesar de se referir ao pronome você, que é de segunda pessoa do singular, tá bom? Então, quando eu falo não acha, Robert, é porque eu estou falando com uma outra pessoa. Então, eu ocultei o sujeito você, certo? Nesse caso, eu coloco ele para eu saber entre parênteses para mostrar que ele é um sujeito oculto. Do lado, conhecereis a verdade somente. O verbo é conhecereis. Esse verbo aqui está no futuro. Eu conhecerei, tu conhecerás, ele conhecerá. Nós conheceremos, vós conhecereis. Então, pelo finalzinho do verbo, né, eu percebo, nessa marca de desinência do verbo, eu percebo que ele está conjugado no tempo futuro, mas em qual pessoa? Na segunda pessoa do plural. Quais são os pronomes, então? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Então, o vós é a primeira pessoa, é a segunda pessoa do plural.
plural. Então, eu sei que se eu apenas vejo a oração como aqui em cima, sem aparecer o sujeito, conhecereis a verdade somente, eu sei que o sujeito está oculto e que é o vós. Por quê? Por causa da conjugação do verbo no final, a marca dele, certo? No finalzinho dele, esse is. Isso daqui me mostra que ele está na segunda pessoa do plural, no tempo futuro, no tempo do futuro, certo, gente? Aqui embaixo, conheci uma linda moça ontem. O verbo é conheci, está conjugado no pretérito perfeito que é passado. Quem é que conheceu uma linda moça ontem? Eu. Primeira pessoa do singular. Então, se eu simplesmente falo, como está aqui em cima, conheci uma linda moça ontem, apenas aparece o predicado. Mas tem sujeito? Tem. Eu sei quem que é? Eu sei. Por quê? Pela conjugação do verbo, finalzinho do verbo, certo? Então, o sujeito oculto é isso. Ele existe, mas ele não aparece. E eu consigo encontrar, saber, determinar, identificar esse sujeito, porque o verbo, a conjugação do verbo me mostra qual que é esse sujeito, tá bom? Agora, sujeito indeterminado é aquele que não aparece expresso na oração. É aquele que não aparece expresso, ou seja, escrito na oração. E nem pode ser identificado por não se saber quem pratica a ação do verbo. Por isso que este tipo de sujeito é chamado de indeterminado, exatamente por não conseguirmos determiná-lo, identificá-lo. Esse in dá a ideia de negação, ou seja, sujeito que não é determinado, que não é identificado. Gente, vocês tenham paciência aí que fica pulando isso daqui, viu? Então, o sujeito, ele não aparece expresso, escrito na oração, e nem pode ser identificado. Mas ele existe? Sim, ele existe, porque senão não tem como a ação do verbo acontecer. Então, tanto o sujeito oculto quanto o sujeito indeterminado, eles existem, tem sujeito, mas os dois não aparecem na oração. Qual que é a diferença? Que o sujeito oculto eu consigo determinar, identificar. Por quê? Por causa da conjugação do verbo. E o sujeito indeterminado, eu não consigo identificar, eu não consigo determinar, tá? Assim, indeterminamos o sujeito de duas maneiras. A primeira delas, quando o verbo ou o auxiliar da locução verbal ficar na terceira pessoa do plural. Então, olha só. No exemplo A, roubaram o meu carro ontem. Qual que é o verbo? O verbo é roubaram. Ele está na terceira pessoa do plural. A gente percebe pela terminação RAM, R-A-M, certo? E está no passado. Aqui não importa o tempo verbal, pode ser presente, pode ser futuro, pode ser o pretérito que é passado, não importa o tempo verbal. O que precisa de ser é do verbo estar na terceira pessoa do plural, certo? Roubaram meu carro ontem, telefonaram para mim ontem, falaram de mim ontem, certo, gente? Aí eu pergunto assim: quem é que roubou o meu carro ontem? Não sabemos. Você fala, nossa, gente, olha, roubaram o meu carro ontem. Mas quem, professora? Não sei. Roubaram. Entende? A gente indetermina o sujeito. Estão falando de mim por aí. Olha aqui, o estão.
O estão falando é uma locução verbal. O que eu disse sobre locução verbal mesmo para vocês? São dois verbos juntos no sentido de um único verbo. Como ficaria sendo um único verbo? Falam de mim por aí. Mas o que é esse negócio de verbo auxiliar da locução verbal? É porque é assim. Em uma locução verbal, quando são dois verbos, o verbo que está antes, o estão, ele é apenas um auxiliar, vamos dizer assim, um ajudante do verbo principal que é falando. Esse verbo falando é o principal por quê? Porque quando eu transformo essa locução verbal em um único verbo, vai ser qual verbo? O verbo estar ou o verbo falar? O verbo falar. Estão falando é a mesma coisa que falam de mim por aí, certo? Esse falam de mim por aí, ele estará conjugado também na terceira pessoa do plural. Eu vou tentar digitar aqui para vocês esse exemplo. Então, ficaria mais ou menos, ficaria assim. Ficariam assim. Falam de mim por aí. Aí, vocês estão percebendo que o verbo falam, ele está na terceira pessoa do plural. No tempo presente, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós faleis, eles falam, certo? Falam está na terceira pessoa do plural, porque ele fica no mesmo tempo verbal que o verbo auxiliar estão. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão, eles falam. Então, é o seguinte, o verbo auxiliar da locução verbal, ele fica na terceira pessoa do plural. O estão é o que está na terceira pessoa do plural, certo? Mas o verbo principal é falando, porque quando eu passo a locução verbal para um único verbo, eu pego qual desses dois, o estão ou falando? Eu pego o verbo falando, é o verbo que rege, é o verbo principal, é o verbo que vai dar o sentido na oração. Falam de mim por aí. Mas, quando você transforma em um único verbo, esse único verbo ele tem que estar no mesmo tempo verbal que o verbo auxiliar da locução verbal, certo? Então, quando é que eu indetermino um sujeito? Quando o verbo ou o verbo auxiliar da locução verbal fica na terceira pessoa do plural. O verbo roubaram e o verbo estão. Estão falando de mim por aí. Quem? Não sei. Tô sabendo que estão falando de mim por aí, mas eu não sei quem é não. Entende? Então, aqui eu não determino o sujeito, por isso que ele é chamado sujeito indeterminado. Nesse caso, aparece apenas o predicado, certo? Observe que no exemplo A, eu não sei quem roubou o meu carro. A ação de roubar não ocorre sozinha. Tem que ter um agente. Neste caso, o sujeito, apesar de existir, por que mesmo? Por que o sujeito existe? Porque a ação de roubar não ocorre sozinha. Tem que ter alguém para praticar essa ação. Então, apesar de existir, não aparece expresso, ou seja, escrito na oração, e nem conseguimos determiná-lo, ou seja, identificá-lo.
Por isso que o verbo fica na terceira pessoa do plural, para deixar bem claro que não conhecemos o sujeito. No exemplo B, há uma locução verbal em que o verbo auxiliar estão também encontra-se conjugado na terceira pessoa do plural, indeterminando o sujeito, ou seja, alguém fala de mim, mas eu não sei quem. Agora, um segundo caso que se indetermina o sujeito, quando emprega-se o pronome se junto com o verbo, dessa vez na terceira pessoa do singular. Esse pronome se chama-se índice de indeterminação do sujeito. A gente chama de IIS. O que é índice? É porque indica que o sujeito é indeterminado, certo? Mas quando ocorre de se usar o pronome se, dessa vez o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, prestem bem atenção. Lá em cima, o primeiro caso, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Nesse outro caso, o verbo fica na terceira pessoa do singular, desde que eu tenho o pronome se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque é o pronome se que vai me indicar que o sujeito é indeterminado. Exemplos. Fala-se muito de mim por aí. Olha aqui. Eu usei o mesmo exemplo daqui de cima. Estão falando, cadê? Aqui. Estão falando de mim por aí. É o mesmo se eu disser, fala-se muito de mim por aí. O verbo fala. Eu falo, tu falas, ele fala. Terceira pessoa do singular, mais o pronome se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Quem que fala muito de mim por aí? Não sei. Mas fala-se de mim, fala-se de você por aí. Quem? Não sei. Eu não quero te falar quem. Ou mesmo se eu não quero te falar quem fala muito de você por aí, eu não sei quem é. Não sei. Exemplo B. Precisa-se de profissionais capacitados. Verbo precisa. Eu preciso, tu precisa, precisas, ele precisa. Aqui eu tenho o se, que vai indeterminar o sujeito. Quem que precisa de profissionais capacitados? Não sabemos. Precisa, se não sabemos quem, se é uma empresa, se é uma escola, se é a prefeitura, não sabemos. Precisa-se, certo? Não temos conhecimento. Eu poderia determinar, ou seja, eu poderia agora transformar em sujeito determinado, num sujeito simples. Por exemplo, a escola precisa de profissionais capacitados. Aí sim, eu sei quem que é o sujeito. Quem é que precisa de profissionais capacitados? A escola. Eu determinei. É um sujeito simples. Agora, se eu simplesmente falar, olha, ouvi dizer que precisa-se de profissionais capacitados. Onde? Não sei. Quem? Também não sei. Certo? Era-se mais simples em tempos antigos. O verbo era, que é o verbo ser no passado. Eu era, tu eras, ele era. Ele também está na terceira pessoa do singular. Mas o que era mais simples em tempos antigos? As pessoas, a cidade, a população, o país, os tempos, os modos, os costumes, não sabemos. Não existe nada que me mostre o que era mais simples em tempos antigos. Alguma coisa era. Alguém era, mas não sabemos o que ou quem. As pessoas, né? As famílias, não sabemos, não sabemos. Então, esse se vai me dizer, indicar
que o sujeito é indeterminado, certo? Então, um resumo aqui. Sujeito determinado é aquele que conseguimos determinar, identificar. São eles. Sujeito simples, quando ele tem um núcleo, e esse sujeito simples que tem um núcleo, que nós vimos na aula passada, ele vem expresso, ele vem escrito na oração, ele aparece na oração. Então, a gente consegue determinar esse sujeito, encontrar esse sujeito, porque ele aparece, ele está expresso na oração. Sujeito composto, quando tem 2 ou mais núcleos, que nós também vimos isso na aula passada, ele também vem expresso na oração. A gente consegue achar. Mamãe e eu fomos ao supermercado hoje. Quem foi ao supermercado hoje? Mamãe e eu. Mamãe, eu é o sujeito com e eu é o sujeito composto. O sujeito desinencial, que é o sujeito oculto. Ele existe, não vem expresso na oração, mas o determinamos, ou seja, conseguimos identificá-lo pela conjugação do verbo. Por quê? Porque ele está, como nós vimos lá em cima no começo, escondido. Então, olha só, quando eu falo sujeito determinado, são 3 tipos. O sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito desinencial ou oculto. Por quê? Porque os 3 sujeitos existem e os 3 sujeitos conseguimos determinar, encontrar. O sujeito simples, a gente consegue determinar, encontrar, porque ele está escrito na oração, e também o sujeito composto, porque está escrito na oração. Então, nós o determinamos com mais facilidade. O sujeito desinencial, que é o oculto, ele também existe e a gente consegue também encontrá-lo, determiná-lo. Mas ele está escrito na oração? Não. Olha, eu pus um não bem grande. Não vem expresso na oração. Por que mesmo? Porque ele está escondido, oculto na oração. Mas o determinamos. Ou seja, nós o identificamos. Ou seja, conseguimos identificá-lo devido a que mesmo? A conjugação do verbo, o finalzinho do verbo. Não importa se é passado, presente ou futuro. Agora, qual é a diferença de sujeito determinado com indeterminado? Indeterminado, porque apesar dele existir, ele não vem expresso na oração e não conseguimos determiná-lo. Não sabemos quem é que realiza a ação do verbo. Então, tanto o sujeito simples, composto, desinencial e o indeterminado, eles existem. Todos eles que estão aqui, todos eles existem. Porque em nenhum caso o verbo, a ação do verbo acontece sem ter um agente. Agente é aquele que age, que realiza a ação do verbo. Mas 3 deles a gente determina. Nós conseguimos encontrar, saber quem é. Quais são os sujeitos? Simples, composto e desinencial. E o indeterminado, a gente consegue saber quem é? Não. Não conseguimos determiná-lo. Por isso que ele é indeterminado, certo? O sujeito simples e o sujeito composto, eles aparecem na oração? Aparecem, eles vêm expresso na oração. O sujeito desinencial ou oculto aparece na oração? Não aparece, ele não vem expresso na oração, mas a gente sabe quem é devido à conjugação do verbo. O sujeito indeterminado, ele aparece na oração? Ele não aparece na oração. Mas a gente consegue saber quem realizou a ação do verbo? Não. Nós não conseguimos saber quem realizou a ação do verbo. Então, pessoal, essa é a explicação da matéria. No próximo vídeo, vou explicar os exercícios para vocês, ok?